que foi? Oi, Beth, seja bem-vinda. Lua também. Que maravilha que foi a apresentação da Vera sobre Caiba Chuta. Quem não pôde participar está no site espiritismo.net, ok? Bem, e ele relata imensa em relação à divulgação da palavra de Jesus. E ele tinha uma aspiração enorme. Qual era? Dar à publicidade esta obra, Parábolas e Ensino de Jesus, que cremos encerrar os princípios doutrinários, olha só, que motivaram a tua este mundo. Uma obra despretensiosa que quer encerrar os princípios doutrinários que motivaram a vida de Jesus a este mundo. Olha como ele considera a doutrina de Jesus inigualável. Não é interessante isso? O tempo, esse grande iconoclasta, só um instante que eu acabei, desculpem. O tempo, desculpa, repeti uma passagem aqui, só um minutinho que já vamos rever isso aqui. Agora, o tempo, esse grande iconoclasta, mais uma palavra que ele traz pra gente, mostrando o que o tempo faz. Ele derrui monumentos e devasta metrópole, que assiste ao ritmo cadenciado do martelo, que é o camartelo, o martelo que desbasta o progresso, a sucessão das gerações e a transformação da mais sublimada ciência que ao homem foi dado: conhecer. Olha só, que a ciência, ele considera então uma transformação da ciência ao homem, e que até agora não puderam encontrar nenhuma mácula nesta doutrina. Vocês veem que muitas pessoas podem falar mal das pessoas que possam estar ligadas à doutrina do Cristo, mas não a mensagem que ela trouxe. A mensagem que ela trouxe até hoje. Ninguém conseguiu encontrar nada a falar da mensagem de Jesus. Tudo tem passado nesses 2000 anos, na terra quanto no céu, mas a tua palavra brilha como o sol sem ocaso, guiando as ovelhas tresmalhadas, perdidas, os cordeiros perdidos, rebanho de Israel, à porta do aprisco, para restituí-los ao bom pastor. Ou seja, ela foi trazida para rebanhar aqueles que ouviram a palavra, como nós estamos sempre ouvindo, mas para trazê-la ao nosso coração, para trazê-la à nossa vivência no dia a dia, voltar ao abrigo do Mestre, do Senhor. E observem mais que de década em década, as religiões não são de tua autoria. Sentem diminuir o seu poder ante os embates da verdade que lhe deita as veredas. As ciências
de concepção humana também venham esboroar-se, ou seja, desmoronar, aniquilar-se no decorrer do tempo. Por quê? Os seus mais aprimorados dogmas, no sentido de os seus pontos básicos, certo? Os pontos básicos da doutrina de Jesus. Tudo tem passado, como os ventos, as águas e as nuvens que se desvanecem, mas tua palavra permanece. Permanece até hoje. Esses séculos passados, 2000 anos, e nós continuamos ainda com dificuldades de reter esses ensinamentos, com tantos estudos como esse de Caiba Chuta. E aí, os teus ensinos tomam vulto, os teus feitos rememoram, mesmo séculos após séculos, a tua estadia neste mundo. Olha, eu acho interessante, Caiba Chuta realmente passa como se estivesse conversando com Jesus, mas acima de tudo, estivesse orando a Ele. E ainda, Senhor, o que mais admirável nos parece é a difusão do espírito dessa doutrina, no seu monumental complemento, erguendo a nossa humanidade das regiões das trevas para as amenas paragens da luz da imortalidade. Complementando Kardec, retirando aquela guerra constante que havia, trazendo novos esclarecimentos, nos mostrando que a simplicidade é a marca essencial do cristianismo. Tanto que preservamos a nossa reforma íntima, o pilar dos estudos de Kardec, a nossa transformação moral através do estudo e da sua prática. Não adianta saber tudo e não colocar em prática esses ensinamentos. Esta é a prioridade de Kardec ao nos falar sobre a reforma íntima. Continuando, mas todos esses fatos todo esse movimento acelerador do progresso humano. Boa noite, Nina Mil. Seja bem-vinda, Tino, Wagner, Márcia, pessoas que eu ainda não tinha visto. Mas todos esses fatos grandiosos, todo esse movimento do progresso humano constam dos seus vaticinos, das suas predições, das suas palavras. Estão previstos no teu evangelho. E aí, ele nos fala sobre a escrita deste evangelho. Aquelas letras memoráveis com que teus discípulos traduziam. Essa parte de traduzir para mim é essencial, porque nos mostra que não dá para levar totalmente ao pé da letra,
o que tira, o que faz muitos dizerem que não acreditam por causa disso, por causa daquilo, aquelas questões doutrinárias que nos fazem bifurcar em várias religiões hoje em dia, esquecendo-se que os discípulos traduziram o pensamento a eles confiado para que o fizessem repercutir através dos séculos e das gerações. Aí estão gravadas nas páginas da vida, escritas em todos os idiomas, e clamando a atenção de todos, porque na verdade chegaram os tempos de cumprir-se a tua palavra em toda a linha, auxiliada com todo o poder pela manifestação categórica dos teus servidores. Aí vem a questão da gente. Chegaram os tempos, mas se pararmos para ler o Evangelho, veremos tudo o que se passa conosco através dos vaticínios de Jesus. Estamos acompanhando isso acontecer de uma maneira que nem percebemos, que é como se estivéssemos revivendo aquilo que já foi contado. E ele continua: Senhor, sabemos que, como prometeste, continuas entre nós, não em matéria corruptível, não mais em carne e osso como um simples mortal, mas em espírito vivificante, a selecionar as ovelhas do teu rebanho. No início eu já havia falado, Beth, nós estamos falando sobre a epístola a Jesus. É como se fosse um prefácio, que eu achei assim de palavras imensas. Eu não tenho um link, eu posso verificar depois para poder passar. Tá? Eu realmente não tenho. Posso até verificar e depois tentar colocar no site ou pedir para ser passado nas salas do portal. Tá, ok? Continuando. Então Jesus já não está mais entre nós em carne e osso, mas em espírito vivificante a selecionar as ovelhas do teu rebanho. E aí a gente ouve tanto essa questão, deixando à esquerda os que parecem ovelhas, os humildes, porém não são que lobos devoradores, se fazendo passar por humilde e usando aquela velha frase conhecida nossa, né? Eu sou muito bonzinho, mas não pisem no meu calo. Será que nenhum de nós aqui já usou essa frase? Olha as ovelhas, né? Parecidas, mas olha nós aí sem ninguém poder pisar no nosso calo. Sentimos a força da tua grandeza e o poder do teu amor inesgotável, desculpem. Então, vamos nós, gente. Muito bem. Olha aí. Olha a palavra de Paulo, né? Não faço o que quero, mas o que não quero, esse eu faço. Então, a gente, muitas das vezes, principalmente, né? Ou nos centros, ou entre algumas situações, nós aparentemente
somos justos, bons, mas muitas das vezes no nosso lar ou com os subalternos, nem sempre, ou pior ainda, às vezes com os superiores, né? Nós também usamos de palavras não muito boas, né? Mas olha só o que ele nos diz, como eu falo que isso aqui é mais uma oração. Precisamos continuar a receber os influxos das tuas graças. Pois sem eles nada seremos. Precisamos de apoio. Precisamos ainda da presença de Jesus entre nós para que possamos, pelo menos, nos sentir observados. Lembra aquela história? Não faça isso, porque não passe o sinal vermelho. Você vai receber uma multa. Não passe pelo acostamento. Pode ter a polícia lá. O certo é não parar. Ou, desculpe, parar no sinal vermelho. Não ultrapassar pelo acostamento. Porque isto é da lei. E não porque tem alguém a nos vigiar. Boa noite, Márcia. Nossa, já perdi várias pessoas. Amigos Evan, Rosileve, Florzinha. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela presença. E continuando. Então, temos que nos observar que precisamos ainda da presença de Jesus em nós, do impulso dele, do apoio, do amparo, para poder continuar trabalhando. Tenho o costume sempre de dizer que somos sempre crianças, né? Tudo bem, já não estamos no maternalzinho, mas saímos do jardim de infância em relação a Jesus. Então precisamos ainda de amparo, de condução, para poder continuar colocando em prática nossa vida como um todo os seus ensinos. E ele vai encerrando dizendo que o Espírito Consolador, sob teus auspícios, se venha consubstanciar nas elucidações deste livro, para que ele produza os efeitos desejados. Só essa frase já mostra a que veio este livro. Ele pede que Jesus, com seus apoio, com seu amparo, consiga fazer essa obra se consolide em suas elucidações e produza os efeitos desejados. Olha só, os efeitos desejados, quais são? Relembremos o nome do livro: Palavras e Ensinos de Jesus. E voltando, obrigada pelo link. Beth e Nininha, muito obrigada mesmo. Aí, ó, quem quiser já ter o livro para acompanhar a gente, certo? Está à disposição. E lembrem mesmo de ler essa carta, de esmiuçá-la mais ainda do que está sendo feito aqui. E o efeito desse livro é a prática dos ensinos de Jesus. E ele vai encerrando: que a vida estenda seus horizontes
àqueles que nos lerem, para que possam entrever seus destinos imortais. Porque Jesus veio o tempo inteiro falar da vida eterna, que somos espíritos de vida eterna. Ajuda-os a vencer os abismos, resguarda-os dos inimigos. E essa frase aqui é que me deixou assim, vendo o quanto que ele gosta com as palavras. Que a milícia apocalíptica, ou seja, que os emissários celestes, aqueles que vão nos auxiliar no momento de dificuldade, que a milícia apocalíptica, montada em alvos corcéis, os auxilie a abater barreiras, a vencer dificuldades, a destruir empecilhos, para que gozem do teu imaculado aconchego. Olha que interessante essa parte que nós estamos sempre pedindo, aquela parte do Pai Nosso. Livrai-nos do mal. Não nos deixes cair em tentação. Mas observem. O mal, como disse o próprio Jesus, há de vir, mas há daquele pelo qual o mal vem, certo? É uma frase estranha aos nossos ouvidos, porque nós mesmos ainda praticamos esse mal, com conhecimento, com estudo, com todas as orientações que temos. E estamos deixando de praticar muitas das vezes. Poucos falaram, quando eu falei que quantos de nós já não usamos essa frase, que eu sou bonzinho, mas não piso no meu calo? Muitos de nós. Então nós temos muitas barreiras para bater, muitas dificuldades a vencer e muitos empecilhos, sejam fora ou dentro de nós, para que aí sim possamos chegar mais próximo a Jesus. E no final ele agradece. Recebe, Senhor e Mestre, o mais intenso tributo de gratidão e amor. E assina simplesmente Caibá. Eu não sei se várias pessoas podem ter concordado comigo em iniciar esse estudo através desta epístola. Mas essa epístola mostra a que veio e por que veio. Porque o estudo da doutrina tem como objetivo melhorar-nos, ajudar-nos a superar, como ele nos falou, as dificuldades. A fazer com que nós melhoremos e atuemos mais na prática dos ensinos de Jesus. E depois dessa carta, ele vem com um preâmbulo enorme que nos auxilia
muito. E eu aconselharia, né, diria, a quem quiser ler o preâmbulo, ele é imenso e nos faz querer realmente ler toda a obra. Mas passando já para a primeira parte do livro, exatamente, esta carta realmente é um incentivo, é uma motivação mesmo. Foi assim que a gente gostaria de ter transmitido a todos vocês. Tá certo? Vamos nós! Na primeira parte do livro, ele fala as parábolas e a sua interpretação. Na acepção geral do termo, parábola é uma narrativa. Parábola é uma narrativa que tem por fim verdades indispensáveis de serem compreendidas. Olhem só. Parábolas é uma narrativa que tem por fim transmitir verdades indispensáveis de ser compreendidas. E logo no início, ele já fala: as parábolas do Evangelho são alegorias que contêm preceitos de moral. E quanta gente tem dúvida sobre esses preceitos. O emprego contínuo que durante o seu ministério Jesus fez das parábolas tinha por fim esclarecer melhor seus ensinos, ações, pretendia dizer com o que ocorre na vida comum e que os interesses terrenos. Acredito que cada um de nós deve, inclusive, lembrar de uma parábola em especial. Eu até perguntaria isso, mas o pessoal hoje aqui, alguns são faladores e outros não, e quase ninguém está me respondendo, né? Sugeria assim o mestre figuras e quadros das ocorrências cotidianas para facilitar mais aos seus discípulos, por esse método comparativo, a compreensão das coisas espirituais. Ou será que ninguém lembra de nenhuma parábola de Jesus? Esqueceram todas? Então, dependendo do livro aqui agora, para saber quais foram as parábolas que Jesus passou para a gente. Conversa séria à noite com Jesus, falando assim: olha, Senhor, o Senhor falou, mas eu acho que poucos ouviram. Ou fizeram ouvidos de mercador, porque ninguém aqui consegue lembrar de uma parábola do Senhor. Nem a Nininha. Do irmão que diz não, da vinha, né? Olha, realmente, filho pródigo, bom. É isso! Muito bem! Todas elas. E são histórias simplíssimas. Exatamente. O pai pediu, né, para os dois, né, para que fossem, né, separar o joio do trigo dos talentos. E foram exemplos que marcou a cada um de nós de alguma maneira. E vejam que todas as vezes que ele fez isso, aqueles, olha, da figueira, aqueles que eram mais senhores da lei, eles saíam indignados.
porque era muita simplicidade perante a lei. E olhem, aos que o ouviam ansiosamente compreender seus discursos, a parábola tornava-se-lhes excelente meio elucidativo dos temas e das dissertações do grande pregador. O próprio Sermão da Montanha, com vários ensinamentos, com a lei toda ali, poucos lembram, mas cada um lembra de uma parábola contada por gente que nem leu a Bíblia. Certo? Mas ficaram e passaram como grandes ensinamentos. Mas os que não buscavam na parábola a figura que compara, a alegria que representa a ideia espiritual, e se prendem à forma, desprezando o fundo, para estes a doutrina nem se parecia, mas conservava-se oculta como a nós dentro da casca. Como, se nós pudermos lembrar, a questão da fé do tamanho de um grão de mostarda, que, se tivéssemos a fé desse tamanho, iríamos fazer o quê? Transportar montanhas. E saíamos nervosos. Como que transportamos montanhas? E isso é que é importante. Isso é muito importante. Muito bem, Luiz. Eles nos mostram que às vezes nós nos vangloriamos do conhecimento que temos, mas esquecemos dos exemplos que devemos dar. Daí a resposta de Jesus aos discípulos que lhe inquiriam a razão dele falar por parábolas. Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado, pois ao que tem, dar-se-lhe-á e terá em abundância, mas ao que não tem, até aquilo que tem, ser-lhe-á tirado. O conhecimento será combatido e a prática será abundante na vida de cada um de nós que conhecemos os reinos dos céus, que sabemos das muitas moradas, que praticamos a parábola do samaritano. Não basta saber, é preciso agir, é preciso saber o que fazer com esse ensinamento. E continua a dizer: por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. E neles está cumprido a profecia de Isaías, que diz: vamos nós, certamente ouvireis e de nenhum modo entendereis, porque o coração, olhem só, o coração deste povo se fez pesado e seus ouvidos se fizeram tardos. Eles fecharam os olhos para não suceder. Eu vou repetir aqui para a gente poder acompanhar melhor. Para não suceder que, vendo com os olhos e ouvindo com os ouvidos,
entendam no coração, olhem só o final, e se convertam e eu os cure. Precisamos ter o coração aberto, a mente com o conhecimento, mas o coração aberto, para poder realmente nos curar dos males materiais, dos males emocionais. E aí, Caibar continua. Se observa claramente que os fariseus e a maioria dos judeus, em ouvindo a exposição da parábola, olhem só viam a figura alegórica que lhes era mostrada. Assim, obrigada. Assim como quem não quebra nós, só lhe vê a casca. Voltamos ao que ele já havia falado antes. Então, prontos para ouvir as palavras de Jesus, entender e, acima de tudo, praticar. Estamos com problema de som? Ou só o Flintstones que está? Ok, obrigada. Ao passo que com seus discípulos não acontecia a mesma coisa. Eles viam e ouviam o ensino espiritual que permanece para sempre. Não se prendiam à figura ou à palavra sonora que se extingue e desvanece. De modo que os fariseus ouviam, mas não ouviam, viam, mas não viam, porque uma coisa é ver e ouvir com os olhos e ouvidos do corpo. Outra coisa é ver e ouvir com os olhos e ouvidos do Espírito. E esperamos que Deus nos abençoe e que consigamos, com o tempo, ouvir esses ensinamentos e colocar em prática, espiritualmente falando. A condição que Jesus expõe como sendo indispensáveis para nos ser dado e possuirmos em abundância é como diz o texto, de nós termos. Mas termos o quê? Certamente algum princípio doutrinário unido à boa vontade para recebermos a verdade. Aquele que tem, ser-lhe dado e terá em abundância. Nós esperamos que com a bênção de Deus aqui, nós possamos realmente alcançar isso. Que não é simples, não é fácil, mas é uma condição que Jesus nos colocou. E olha, e tem um obstáculo para isso. O obstáculo à recepção de doutrina é o indivíduo não ter a mais ligeira iniciação espiritual e não ter boa vontade para receber a nova da salvação. E é para isso que nós devemos estar prontos para receber a nova, colocar em prática e mostrar que queremos ser melhor. De modo que a parábola evangélica é uma instrução alegórica, exposta sempre com um fim moral, como um meio fácil de fazer compreender uma lição espiritual. Pelo menos
a opinião do evangelista Mateus quando diz, vamos ver, todas essas coisas falou Jesus ao povo em parábolas, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Abrirei em parábolas a minha boca, e publicarei coisas escondidas desde a criação. Ou seja, Jesus falou muita coisa que estava escondida e nem todos compreenderam. E para isso veio depois o Consolador para nos esclarecer. Finalmente, as parábolas, têm pouca importância para os que as tomam como foram escritas. Demais, nunca deve ser desnaturado ou transviado, sob pena de prejudicar a ideia cristã, como acabou de nos colocar a Lili. Por exemplo, ao que se vê a parábola do tesouro escondido. Um meio de enriquecer realmente. Olhem só. A parábola do tesouro escondido virou um meio de enriquecer materialmente. Ou na parábola do administrador infiel, uma lição de infidelidade. Lhe será preferível fechar os evangelhos e continua a tratar de seus negócios materiais. Exatamente. Muita gente levando ao pé da letra, lembram lá no início a gente falou sobre isso? As questões trazidas pelas parábolas, como disse Kardec em várias vezes, seria motivo de risos ensinos nessas horas. Mas é na simplicidade que Jesus mostrou a complexidade, de tudo, a beleza dos seus ensinamentos. São profundos e nós nos atemos à superficialidade. E aí vem Kardec encerrando. A inteligência dos evangelhos explica perfeitamente a interpretação espiritual que Jesus dá aos seus ensinos. Se os evangelhos fossem um amontoado de alegorias sem significação espiritual, nenhum valor teriam. E realmente, não teria mesmo. Não haveria necessidade de estudo, de leitura, porque seriam só historinhas para se contar. Boa noite. Nossa, perdi muita gente. Nelson, Daniel, Fristone, Ares, Maiara, Vera, obrigada pela presença. E nós começamos, muita gente deve ter pensado, e talvez eu tenha até decepcionado talvez algumas pessoas por não ter iniciado com a primeira parábola. Mas era essencial a gente saber sobre o porquê veio o Evangelho. Desculpem, esse livro. Qual o objetivo dele? E essa parte que nós lemos nos faz, inclusive, confirmar tudo que a Vera já havia nos passado e quem pôde acompanhar da outra terça-feira. Não a da semana passada, mas a primeira terça de julho.
pela maneira apaixonada dele, pela maneira estudiosa, pela maneira de atender à sua função na Terra, ao seu objetivo em Terra. Quer esclarecer mais ainda àqueles que estavam ainda perdidos, sem ter uma boa divulgação, uma boa explicação sobre a simplicidade, atuar na nossa complexidade, atuar em nossa vida. Obrigada, Vera. Mas eu senti falta até de falar do preâmbulo. Nós pulamos o preâmbulo. Pedi para todos lerem, porque realmente é muito bom. Mas ele é muito grande. E eu sabia que o tempo de 1 hora não daria para ver tudo. Tentei trazer o mínimo do que eu posso dar para vocês, que é pouco. Porque meu máximo é pequeno. Mas, com certeza, mas ainda dá tempo, porque eu parei no início, as parábolas e sua interpretação. A gente pode voltar e falar sobre o preâmbulo na próxima, Vera. Ok? E nós gostaríamos de saber se ficou sobre o que foi falado. Se alguém gostaria de perguntar alguma coisa sobre o que foi falado, sobre o que foi escrito, o link do livro já está. Obrigada, Lili. Vera, mas cada um dentro da sua situação, né? Nós tentamos simplesmente passar, eu até me expressei errado, o máximo que eu podia, sabendo que era o mínimo dentro do que a obra merece e dentro do que cada um aqui também merece ouvir, aprender e pensar. Mas eu gosto muito da reflexão sobre o que estamos lendo, sobre o que precisamos reter. E sabemos da dificuldade nossa colocada aqui por Caiba Schutel, que os ensinos de Jesus, apesar de simples, foram se tornando tão complicados, tão aprofundados de uma maneira que a maioria dos simples perderam no tempo, perderam-se no estudo. Então vamos voltar, vamos continuar. Muito obrigada, Luiz. É que você estava precisando, e é bom a gente saber quando está precisando, a gente recebe com mais carinho aquilo que nos é dado. E todos nós, quando precisamos ouvir aqueles ensinos, recebemos com emoção. Para vocês verem, durante muito tempo, eles estavam perdidos nos ensinos que nem poderiam ouvir na própria língua os ensinamentos de Jesus. E esses ensinamentos são muito importantes em nossa vida. Como ouvir sem entender? Como ouvir o que não sabe? E graças a Deus, graças a lutas históricas, esses ensinos passaram a ser na linguagem das pessoas e hoje podemos continuar a aprender, mas acima de tudo, a praticar. Eu fui abrilhantada pela informação de que J. Francis, que é também um nosso amigo, colaborador
da equipe Espiritismo.net irá fazer a prece de amento. Ninguém teve dúvida. Alunos bons, ouvintes melhores ainda, ou então, como eu sempre dizia, eu falei, não fui entendida em nada, então vamos passar a palavra para a J. Francis. Muito obrigada pela presença de todos vocês, que Deus abençoe a todos. Palavra para J. Francis encerrar. Ok? Ok. Boa noite, Silvia. Boa noite a todos. Beijo no coração de cada um de vocês. Obrigado, Silvia, pelo seu estudo tão rico, tão detalhado acerca aí de Guymar Schutel, né? E hoje dando a continuidade, né? Esse estudo que foi uma ideia tão brilhante, né? De estudarmos a vida e obra desse grande espírito, desse grande trabalhador da seara espírita, né? E que foi o precursor, né, da divulgação espírita, né? Aliás, nosso mentor é aqui da Espiritismo.net. Muito bom estudo. Esse mês teremos dose dupla, né? Que na última terça-feira, já que o mês tem 5 terça-feiras, na última terça, dia 31, 31 a Alinhamento está colocando, teremos mais uma oportunidade com a continuidade desse estudo. Bem, então chegou a hora, meus amigos, irmãos, de levarmos o pensamento a Jesus, de agradecer, por que não, essa oportunidade, né, de estarmos aqui reunidos em seu nome, Mestre Jesus, e de enriquecermos mais ainda com esse estudo que nos está sendo proporcionado do nosso querido Guymar Schutel. E assim continuemos, mestre amado, nesse propósito de aqui estar sempre unidos em mais esse aprendizado, em mais este exemplo de vida. E assim, Senhor, que possamos, com o nosso empenho, com a nossa vontade e com a certeza de acrescentar mais um pouco de exemplo de tantos e tantos grandes vultos espíritas em suas obras, a nos fazer crescer cada vez mais nessa caminhada terrena. E assim, querido Mestre, lhe pedimos em seu nome, em nome dos espíritos amigos que aqui nessa sala estiveram conosco,
sobretudo de nosso Caibar, e sobretudo também e principalmente a Deus nosso Pai, pedimos a permissão que em seu nome possamos dar por encerrado o estudo da noite de hoje. Graças a Deus, que assim seja. Um beijo no coração de todos e que a paz do Mestre esteja hoje e sempre em nossos corações.